Então, boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que a gente entra num tema-chave, né, da discussão, que se interliga a vários temas que a gente apresentou, tanto no pan-africanismo, como no pan-arabismo, né, que é o tema justamente da questão da intolerância. Eu passo a palavra ao grupo, que tem até 1h20 para fazer sua apresentação. Cadê o grupo? Oi, aqui, calma, um segundo. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, vou começar apresentando aqui. Tá dando para ver? Sim. Isso. Ótimo. Tá. O nosso tema é sobre a intolerância, era o tema do nosso texto. No grupo tem eu, Danice, a Bárbara, a Brígida, o Elton e o Pedro. Esse subtítulo que está no slide, o Perspectiva Conceitual, Histórica e Cultural, não faz parte do texto que a gente vai tratar no seminário. A gente colocou só para dar um norte de por onde que vai a nossa análise em cima do texto. Bom, o texto faz parte de um livro digital chamado 20 Palavras, Leituras sobre o Agora. A autora do texto é a nossa professora, Patrícia Teixeira Santos, e ela trata do tema da intolerância. Bom, esse livro, ele veio de uma ideia de reunir 20 palavras ou 20 temas que estejam em alta demanda, em debate, nos primeiros 20 anos do século XXI. Então, entra temas como a intolerância, globalização, corrupção, humanização, e foi escolhido autores de diversas áreas, cada um para tratar de um tema que está em grande debate. Esse livro, ele é parceria do SESC, da Prefeitura e de algumas iniciativas privadas, e para a Feira do Livro de Ribeirão Preto, que é a maior feira do livro a céu aberto no Brasil, e é um evento gratuito. E por conta da pandemia, foi um evento digital, e por isso que o livro está nesse formato digital também. E, bom, eu acho que sobre o texto, ele foi um texto escrito, a maior parte dos textos que compõem esse livro foram feitos antes da pandemia, pelos autores, e ele é do ano passado. Bom, eu vou continuar a apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, o Elton. Opa, boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Tranquilo? Tudo bem? Tá, tudo bem, então, tranquilo. Vamos lá, então. A autora, ela trabalha o tema da intolerância, né? E aí ela faz uma menção, um alerta que eu achei interessantíssimo, que para a gente que viveu o contexto, talvez não se deu conta, né? Porque a gente vive e não se dá conta do uso constante do termo intolerância nas 2 décadas do começo do século XXI. E aí, como ponto de partida e como um eixo norteador, ela cita o 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas, né? World Trade Center. E aí, como que a opinião pública mundial, inclusive, ela precisou interpretar esse fato, esse evento, e ela criou um antagonismo, né? Então, numa relação de alteridade, de identidade, os Estados Unidos identificou na Al-Qaeda, né, o responsável por esse ataque, e aí de um lado você tinha o Ocidente, entre aspas, liderado e simbolizado pelos Estados Unidos, e do outro lado o antagonismo seria a Al-Qaeda. E aí eu lembro como hoje, quer dizer, assim, muito fresco na mente, a expressão que foi usada de forma constante até hoje, né? Entre aspas, a guerra ao terror. A autora não coloca essa expressão, mas só para a gente ilustrar, que fica evidente, né? Como isso foi exacerbado, a guerra ao terror. Pode avançar, Denise, por favor. Isso. E aí, o resultado desse antagonismo, dessa relação Ocidente versus Oriente, que a opinião pública quis emplacar, o resultado disso imediato foi o quê?
várias comunidades muçulmanas sofreram ataques. E, para nossa surpresa e estranheza, comunidades essas instaladas no mundo ocidental, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e também no Brasil. E aí essas comunidades sofreram tanto agressões físicas, como, por exemplo, o ataque às suas mesquitas, como também agressões simbólicas. E aí, o que se esperava dessas comunidades era o quê? Alguma explicação ou algum posicionamento sobre os atentados, como se elas tivessem alguma ligação de causa e efeito com os atentados. E isso não tem, né? E aí eu lembro, não está no texto, eu lembro de assistir no Jô Soares algumas entrevistas, isso nesse contexto, e aí foi um sheik dar uma entrevista, como de costume, no Jô Soares, e o Jô Soares fez a mesma pergunta: o que a comunidade islâmica no Brasil pensa sobre isso? Aí ele falou o mesmo que o papado em Roma pensou sobre as cruzadas. Ou seja, já que o catolicismo não precisou dar nenhuma explicação, também não precisamos dar. Porque o ataque é isolado, não é da comunidade ou do mundo árabe, do mundo muçulmano. E aí eu falei, poxa, olha que interessante, né? A gente espera uma explicação, só que não precisa vir, porque o ataque é isolado, não é da comunidade. Mas mesmo assim, ainda, lá no fundo, a gente, como Ocidente, ainda espera, tem essa expectativa de um posicionamento, né? Como se as comunidades tivessem alguma coisa a ver. Pode avançar, por favor? E aí, a autora, ela cita o Eduardo Said, e o Said, ele, num contexto, não 12 de setembro, mas no contexto do orientalismo, ele nos apresenta a perspectiva que o Ocidente tem do Oriente. Eu achei interessantíssimo o parágrafo que a autora cita, que o Said, ele vai elencar 4 pontos, quatro perspectivas que nós, no Ocidente, temos do Oriente. E aí, uma perspectiva numa relação de alteridade, ou seja, o Ocidente ele é racionalizado, racional, coerente, como se o Oriente fosse aberrante. Ou seja, eu vejo no Oriente o oposto do que eu vejo em mim. Então, se eu ocidental sou razão, filosofia, o Oriente é aberrante, é grotesco. E aí nos faz lembrar do termo bárbaro, né? O outro ponto, na perspectiva do Said, na relação Oriente-Ocidente, é um ponto de interpretação. Ou seja, o Ocidente ele prefere interpretar o Oriente a partir das suas perspectivas clássicas, tanto da literatura e agora mais do cinema, do que compreendê-la a partir da sua própria realidade empírica, inclusive moderna, né? Um terceiro ponto que o Said ele elenca, citado pela autora, é a perspectiva da cosmovisão. Ou seja, o Oriente, de acordo com o Said, nessa leitura, na perspectiva do Ocidente, o Oriente ele precisa ser subjetivo, ele é disforme, carente de sentido. Ou seja, nós no Ocidente, a partir de Said, compreendemos o Oriente assim. E é uma visão também falaciosa, com certeza. E o quarto ponto que o Said elenca, nessa visão nossa do Ocidente com o Oriente, é uma visão que está ligada à política de segurança, como se o Oriente ele tivesse de ser temido e ou controlado. E aí ele cita as hordas bárbaras, tanto dos mongóis quanto dos hunos, né? Se a gente para pensar, como que essas figuras dos mongóis e dos hunos foram pensados, inclusive visualmente, por parte do Ocidente, né? Como bárbaros, selvagens, incultos, que precisam ser controlados e vigiados. E eu achei essa citação que a autora elencou, perfeita, porque ela sintetiza muito a nossa compreensão, nós do Ocidente como Oriente. Isso está presente desde um jogo de videogame, passando pela literatura, inclusive por filmes, e, quiçá, também pela academia. Pode avançar, por favor. E aí, nessa perspectiva, a opinião pública tem uma visão do mundo. E essa visão do mundo do Ocidente é uma visão que os valores morais, os valores éticos do ocidental, bem como o seu estilo de vida urbano, capitalista,
burguês, ele deve ser aceito como o normal, aquilo que é aceitável. E aí, o perigo é que quem questiona esses valores é visto como o intolerante. Ou seja, nós aqui do Ocidente, seja ele Europa, América, Brasil, olhamos o Oriente e vemos nessa relação de autoridade essa diferença. Então, tudo aquilo que não se encaixa no mundo burguês capitalista urbano, com esses valores estéticos, nós rotulamos como intolerante. Ou seja, aquilo que a gente não aceita, não consegue adequar. Ou seja, o Oriente deve nos aceitar, mas não necessariamente a gente o aceita. E essa é a questão que choca o texto. Pode avançar, por favor. E aí a autora cita, esse subtítulo é meu, tá? Só para a gente poder entender melhor. A autora cita uma série de eventos históricos nos quais o Oriente entrou em choque com o Ocidente em questões bélicas até. A Guerra do Golfo, de 90 a 91, a Guerra do Iraque, de 2003 a 2011, e várias intervenções. Paquistão, Afeganistão, Síria, e hoje, se o texto fosse atualizado, talvez teríamos também outros países onde o Ocidente ele intervém. E a opinião pública, nessa guerra ao terror, ela sempre tenta enquadrar o Ocidente como o defensor da liberdade, o defensor de um estilo de vida próprio. Só que, se perguntar para um sírio, se perguntar para um afegão, um iraquiano, cada um nesse contexto de guerra, ele também verá o outro como o vilão. Portanto, cabe a pergunta: quem é o mocinho, quem é o vilão? No segundo semestre de 2019, eu tive uma experiência interessante. O professor Lindomar, de Ciências Sociais da Unifesp, ele tem um trabalho com os imigrantes. E aí a gente estava fazendo com ele essa eletiva, e aí a gente faria um laboratório com os imigrantes dia de sábado, num curso de alfabetização. E a perspectiva que os orientais têm de nós é a mesma, de incompreensão desses valores, né? Ou seja, é uma relação muito parecida. Pode avançar, por favor. Pois bem, a autora, ela avança e ela cita um autor, eu não sei se o nome eu vou pronunciar correto, é o Samuel Huntington. Ele, no contexto do ataque do 11 de setembro, ele reedita e lança novamente uma obra que ele mesmo intitula como Choque de Civilizações, 1996, em que ele vai fazer um discurso belicoso, um discurso xenófobo. Só que, um detalhe que a autora cita, esse discurso nessa obra, Choque de Civilizações, ele não tem fundamentação acadêmica, porém, ele, por corresponder às expectativas da opinião pública no momento do 11 de setembro, ele vai ser muito consumido e debatido. E aí eu imagino que em cada país, inclusive no Brasil, deve ter tido seus equivalentes, né, desses intelectuais de plantão, né, que está sempre pronto a discursar em nome de uma ideia correspondendo à opinião pública. Só que, em resposta a esse choque de civilizações, um outro autor, chamado Tariq Ali, ele vai questionar essa obra e a sua tese, dizendo que não há um choque de civilizações, e sim um choque de fundamentalismo, no qual não é uma civilização contra outra, e sim os valores que estão presentes em uma que se coloca em intolerância à outra, né? E o Tariq, ele vai dizer que essa obra do Samuel Huntington não se pode justificar. Ela não justifica o 11 de setembro. Oi, desculpa, Elton. É Samuel Huntington. Esse G não fala. Huntington. Fala como se o G não existisse. Tá Samuel certo. Huntington. Muito obrigado, valeu. E aí o Tariq, ele vai questionar isso. Não é um choque de civilizações.
é um confronto de fundamentalismo, no qual a intolerância não pode ter espaço. E aí ele vai dizer que, embora a obra dele não justifique o 11 de setembro e não a explique, e não o explique, ele vai dizer que, se for o ódio contra o ódio, esse ciclo só vai se prolongar. E o interessante é que a obra dele, ele vai de encontro com o ataque para tentar apaziguar. A obra dele é de 2002. Né? Então aí você vê o quê? Como que a opinião pública desejosa de mídia e de talvez estimular esse confronto inexistente, Oriente e Ocidente, ela vai ter um baque aí, uma resposta. Ok? Pode avançar, por favor. Muito bem. E aí a autora ela vai dizer que a partir do 11 de setembro vai haver o quê? Uma intensificação da intolerância. Partindo do norte da África, o Oriente Médio e o centro da Ásia. E o interessante é que, mesmo depois da morte do Osama Bin Laden, isso é interessante a gente pensar, e mesmo também depois da captura e execução do Saddam Hussein. E se a gente aqui ainda poderia falar que, mesmo depois da morte do Muammar Gaddafi. Ou seja, quem é esse inimigo que, mesmo depois de eu capturá-lo simbolicamente, um ou outro líder, eu continuo? Ou seja, quem está sendo o intolerante? Isso a gente também pode abrir depois para outras discussões, né? Porque todas as provas ou acusações não se comprovaram, seja a arma biológica, seja o ataque. Então, quem é o intolerante? Mas esse discurso tem que vender, por isso ele emplaca, né? E aí, a autora, ela cita a invasão na Síria, que a gente pode entender como uma guerra de procuração, na qual, a exemplo do Iraque e da Coreia, potências usam o terreno da Síria para uma disputa de poder regional, nesse caso, Estados Unidos e Rússia. Pode avançar, por favor. E aí temos aí um ciclo de crises quase que ininterrupto, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem a imagem, mas eu tentei colocar na maior fonte que eu consegui. Aí teríamos esse ciclo de crises, no qual, no cenário internacional, seria mais ou menos assim. Acontece uma intervenção militar ou política das potências ocidentais no Oriente Médio. Essa intervenção gera uma guerra civil. Nessa guerra civil, populações locais migram ou para outro país do Oriente Médio, ou Europa, ou quiçá Brasil. Eu inclusive, tive alunos da Síria aqui em Guarulhos. Essas migrações causam e geram mais intervenções. Essas intervenções, ela internamente em cada país, seja a Síria, Iraque, o Irã e agora talvez o Iêmen, ela gera e provoca grupos guerrilheiros que nenhum indivíduo ele aceita muito bem a visita ou a invasão em seu próprio país. Isso seria quase que uma reação espontânea e natural. Esses grupos terroristas mais ou menos fundamentalistas, mais ou menos ligados a alguma interpretação XYZ do Islã, eles se insurgem naturalmente porque querem a liberdade do seu país e geram o quê? Mais intervenções. Então, no cenário internacional, esse seria o ciclo da intolerância, como que isso é percebido internamente, né? Só que esse imigrante que saiu do seu país, Síria, Iraque, Irã, Iêmen, ou Sudão, se fosse o caso, ele vai para outro país. E quando ele está lá, o ciclo de intolerância se repete. Pode avançar, por favor? Pronto. E aí temos um ciclo de intolerância, porém não no país invadido, mas no país onde esse migrante chegou, que seria mais ou menos assim. As intervenções acontecem, políticas ou militares, gera-se uma crise humanitária, ou seja, um colapso total na vida social dessas pessoas, desses grupos, desses indivíduos, dessas populações, por conta das guerras e por conta das invasões. Eles, quando conseguem, migram, né? E aí, seja para a Europa ou Estados Unidos, de maneira mais densa, onde a intolerância lá vai ser mais percebida.
Chegando lá, sobretudo pelo caminho do sul da Europa, né? A Itália se tornou ali a porta de entrada. Itália, Grécia, a Turquia. E aí, nesses países, ao invés de serem acolhidos pelas metrópoles que os invadiam, pelo contrário, eles são hostilizados, vistos e taxados como terroristas, vistos e taxados como invasores que vão roubar o emprego, que vão roubar os seus direitos, que vão mudar o estilo de vida. E aí esse imigrante que chega praticamente paupérrimo, ele vai ser mais uma vez hostilizado. E aí ele sofre a xenofobia. E aí ele sofre o preconceito ao cubo, né? Porque ele teve que sair do seu país de origem, não para turismo. Sabe que foi invadido, tá o caos. E aí vale a gente também pensar agora nos palestinos que migram, nos sírios, libaneses, paquistaneses, e aí a lista é grande. Sudaneses agora na Europa, ou seja, ao invés de serem acolhidos, são novamente hostilizados, e a intolerância se repete, só que no terreno do algoz, e não mais da vítima, né? Pode avançar, por favor. E aí, em linhas gerais, é isso. A intolerância, ela é reforçada, o fundamentalismo, ele é reforçado, e os valores estéticos, singulares, econômicos e culturais do país invasor, do país intolerante, são sempre os certos. Porém, a autora chama a atenção que esse problema, ele é um problema também conceitual, não apenas histórico ou social, mas também conceitual. E aqui eu faço uma citação do texto onde ela diz que deve-se compreender essas sociedades que elas não são isoladas, não comunicantes. Não se considera os fenômenos migratórios do pluralismo religioso. Ou seja, a autora, ela chama atenção que as sociedades mundiais, seja quais forem e como estão, não são isoladas, não se formaram no momento estanque, mas há uma construção histórica. Há ali uma miscigenação. Portanto, o que é o europeu, o que é o americano, o que é o inglês, é fruto, resultado de todas essas sociedades que mais ou menos foram se comunicando, que mais ou menos num processo gradual foram se formando. Portanto, tanto na língua, na literatura, na história, há um contato mútuo das sociedades, em maior ou menor grau. Portanto, não há motivo para a intolerância, porque se eu rejeito o outro, eu estou também me rejeitando, porque eu sou fruto dessa relação, nessa alteridade. Pode avançar, por favor? Acabou. Então, os colegas agora vão continuar. Eu acho que é a Bárbara. Bárbara? Isso, sou eu agora. Boa tarde. Tá, e aí, numa segunda parte do texto, né, a autora traz pra gente que a família, como a gente conhece hoje, a família, na verdade, não era uma instituição como a que a gente conhece hoje, né? Sempre foi uma coisa que mudava de acordo com o tempo, a concepção da instituição da família. E sua concepção foi mudando de acordo com o tempo. E ela mudou especialmente com a influência do pensamento liberal e a ascensão burguesa a partir do século XIX na Europa. E aí ela passa a ser vista como essa instituição fundamental de todo o tecido social, né? Basicamente como a gente conhece hoje. E isso trouxe uma nova dinâmica para as relações patriarcais e criou hierarquias que não permitiam o acolhimento da mulher ou de outros considerados menores. E aí no século XX tem o destaque das lutas, né, das mulheres pelo sufrágio universal, participação no mercado de trabalho, conquista do direito de cuidado e reconhecimento do seu próprio corpo, né, e sua sexualidade. E dentro desse mesmo processo histórico surgiram também grandes movimentos que reivindicavam direitos humanos e a cidadania, a plenitude de cidadania para a comunidade LGBTQ+. E na história social brasileira, ela fala, né, que a gente precisa pensar os direitos
quando a gente pensa o direito das mulheres, cidadania bom, todas essas lutas, né, a gente tem que necessariamente correlacionar com o questionamento do racismo estrutural, no qual os corpos negros e indígenas também são hierarquizados e são considerados inferiores em direitos e liberdades. E por isso eles eram relegados, né, a desempenhar funções subalternas no campo de trabalho, coisas que a gente testemunha até hoje. E aí a reflexão sobre a intolerância é perceber também que as reações e combates de indivíduos, setores e projetos que se acreditam ameaçados pelo questionamento da visão da família, né? Então, a gente tem essa instituição que a gente entende hoje da família, e essa intolerância surge porque se acredita que a tentativa de destruir esse objeto da família, objeto não, né? Essa instituição, enfim. Então, esses indivíduos, eles se veem ameaçados por esses questionamentos que surgem, né? Essas lutas por direitos. E ela diz que a sombra da intolerância é o medo de que se desfaçam a família e uma forma única de ser do mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem que se destacar que os valores da sociedade, né, como o Éder tinha falado mais cedo, os valores morais, éticos, eles não são algo que se perde, eles são algo que é sempre ressignificado e transformado, porque a sociedade não é estática, tem um movimento, né? Só um instantinho. E aí, pode passar para o próximo? Depois disso, ela começa a falar mais de intolerância religiosa, e nesses combates, né, nessas lutas por mais direitos, os deslocamentos e inserções da população afro-brasileira no espaço, no trabalho, na espiritualidade e na construção da sociedade como um todo, foram fundamentais, mas eles não traziam a representatividade necessária, reconhecimento na parte política. E aí, com isso, as religiões afro-brasileiras sofreram muitos embates e ataques por não serem consideradas civilizadas. E aí, as suas práticas, né, e os seus locais de... seus locais de adoração, eles eram passíveis de ser reprimidos por ação policial, mais uma vez, como a gente ainda vê até hoje. E aí, com a Constituição de 1946 e a Lei Afonso Arinos de 1951, ficou garantida a liberdade de expressão religiosa, né? E a garantia da individualidade da sua expressão. Com isso, a gente teve um crescimento na década de 50 e 60, a expansão das igrejas evangélicas. E aí a gente chega também no século XXI, que tem um aumento, né, dessa intolerância religiosa, somado ao racismo estrutural que a gente testemunha até hoje. E é isso. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, né? Eu fiz esse texto percorrendo situações diversas do século XXI, onde essa discussão da intolerância se coloca, tá? Então, não foi só uma discussão conceitual, mas eu fiz também uma proposta de um olhar histórico sobre processos onde o tema da intolerância é apresentado, tá, pessoal? Só para a gente começar a se situar aqui na discussão. Desculpa, passa a palavra ao grupo. Então, boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Eu vou falar mais especificamente sobre a situação da Palestina. Eu só não estou vendo quem está falando. Quem é que está falando agora? Sou eu, Pedro. Pedro, tá. Isso. Peço desculpa, professora, por não ligar a câmera, que está quebrada, tá bom? Então. Sem problema, Pedro. Vou falar brevemente sobre o contexto histórico da Palestina e depois colocar alguns pontos mais atuais, tá bom? Que gerou e ainda o que gera muitos refugiados. Em 47, um pouco antes da formação do Estado de Israel, a gente vê na figura à esquerda que
e esses pontos azuis são os territórios judeus, né? Se emitia mais ou menos a 6% do território daquela área. Já a proposta da partilha feita pela ONU, no mesmo ano, em 47, colocava 45% do território palestino e 55% para os judeus, por isso que gerou vários conflitos. Os palestinos não aceitaram essa proposta, principalmente porque a população árabe era 3 vezes maior que a população judia. E por isso que gerou vários conflitos. Mais de 700 mil palestinos fugiram após a formação do Estado de Israel. Isso é mais da metade da população que vivia naquele lugar. E isso em 1948, né? No final, em dezembro, a ONU faz uma Assembleia Geral e forma a Resolução 94. O que é essa Resolução 94 da Palestina? Seria o direito de retorno dos refugiados palestinos para aquele lugar, né? E caso eles não quisessem regressar, eles receberiam uma indenização. Em 49, numa conferência, Israel negou essa resolução, falou que eles não teriam responsabilidades sobre os refugiados palestinos, e se consolidou, né? O Estado de Israel se consolida, e como a gente vê na última figura, né, que é a situação mais atual, que é depois da Guerra dos 6 Dias, que a Cisjordânia, Jerusalém é ocupada, a gente vê que os palestinos foram bem confinados, né? E também há uma grande separação entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza é o lugar mais denso do mundo, né? Falar um pouco sobre as reservas naturais. Agora, em 69, começa, né, a ordem militar, o regime militar, que, como pretexto, eles fizeram um método de confisco de terra via tentar proteger os recursos naturais, né? Isso acelerou fortemente o processo de ocupação da Palestina, assim como a água, né? A água a gente acha que é escasso, a água naquela região, mas na verdade tem 3 grandes fontes naturais, que são essas 3, né? O Jordão e esses 2 aquíferos, né? Aquíferos da montanha e da costa. Eles ocuparam estrategicamente o assentamento de Ariel para poder dominar esse aquífero da montanha, né? Na Cisjordânia mesmo, o exército fecha diariamente vários poços que os palestinos tentam perfurar para ter água, e porque eles precisam de uma permissão, né? Todo palestino precisa de uma permissão para fazer qualquer tipo de obra, e principalmente o que envolve a água, tá? Nesse dado de demolições, foi do início de 67, mais de 25 mil edifícios palestinos foram demolidos pelas forças, né? E o Israel afirma que há 3 tipos de demolições que eles fazem contra os palestinos, que é a punitiva, a militar e a administrativa. Essas 3 demolições, elas remetem a 76% das demolições que ocorreram, né? Os outros 24% foram destruídas sem nenhuma justificativa, né? Eles não deram nenhum tipo de motivo definido. Pode passar, por favor, Denis. E a respeito da vigilância, a vigilância lá naquela área, os assentamentos que são ocupados lá na faixa da Palestina, eles são estrategicamente ocupados nos morros, né? Por princípios militares. A distribuição topográfica, eles fazem toda uma rede de observação, né? Que vigia diversas áreas, principalmente a área da Cisjordânia. Ali, né? Então, os habitantes palestinos estão constantemente monitorados. Essa é uma foto de um drone sobrevoando a região da Palestina ali. O drone de Israel, a gente sabe que Israel tem bastante força bélica, né? Eles têm apoio dos Estados Unidos. E a respeito do sistema de permissão, como eu disse, eles precisam de constante aprovação para fazer diversos tipos de obras, né? Tipo, além do poço, que eu comentei, que para cavar poço, eles precisam de autorização do Estado de Israel. Também para começar qualquer outro tipo de obra, eles precisam de permissão. Para instalar uma rede elétrica, transação de título, tudo eles precisam de permissão. Tá?
E dentro de Israel, existe, junto com a Palestina, existe mais de 500 checkpoints. O que seriam esses checkpoints? Seriam postos de controle, que os palestinos estão constantemente, eles tomam em quadro, né? Tem diversos acusações de abuso de autoridade, etc. Dentro do que separa o muro, né, dos dois territórios, há 26 checkpoints. E tem filas que percorrem a madrugada, os palestinos tentando entrar em Israel, né, porque eles estão em constante restrição de mobilidade, e diferente do povo de Israel, que lá eles têm portões separados, né, os corredores protegidos que levam a rodovias exclusivas para os judeus. Então, pode passar, por favor, é isso. Vou falar brevemente só sobre o governo Netanyahu, né, que acabou faz pouco tempo, ele ficou 12 anos no poder. O Netanyahu, que ele foi o primeiro desde o Acordo de Paz de 91, que falou abertamente que não dialogaria com os palestinos, né, com a contraparte palestina, né, e ele também tinha um discurso de não aceitação do Estado palestino. Tá? Aí, a respeito desses dados, foi uma larga expansão da política de assentamento. Tem uma ONG, Pisnal, que afirma que mais de 6.800 assentamentos foram construídos, e também o Ministério da Defesa fez um plano de aumentar em 300% os assentamentos. Acho que são mais de 6.700 casas nas colônias, tá? E também teve um endurecimento na faixa de Gaza, né, que gerou muita fome. Pode passar, por favor. Só falar rapidamente sobre a pandemia lá, como que eles estão lidando com a questão das vacinas. Essa política de fechamento de fronteira, ela foi também colocada como pretexto para restringir a mobilidade dos palestinos. Também a questão da vacina também, se a gente vê uma discrepância absurda, né, entre as doses aplicadas nos israelenses e as doses nos palestinos. E também tem muita acusação da Autoridade Nacional Palestina, né, a ANP, que denuncia que o governo israelense está bloqueando a entrada de vacina russa, né, porque quem está vacinando o povo palestino não são os israelenses, são o povo russo. Acho que é isso, gente. E assim, como que o cruzamento também, né, de diversas políticas de exclusão e segregação são agudizadas também nesse contexto pandêmico. Achei interessante, viu, Pedro? Eu gostei de você ter apontado isso. Obrigada. Grupo, a palavra é sua. A palavra passou para mim agora, Brígida. A gente, nas reuniões que a gente fez, a gente achou interessante colocar alguém que viveu, né, essa situação lá na Palestina. Então, eu trouxe um imigrante palestino, o nome dele é Maher Hassan Musleh. Ele é psicólogo, mestre em psicologia social e psicodramatista e terapeuta de família e de casais. Facilitador e supervisor científico em EMDR Braspoint. Especialista em trabalhos ligados ao enfrentamento da violência doméstica e atua no atendimento a vitimizadores sexuais. Ele é autor do livro Comunicação Pacífica, A Arte de Viver em Paz, e coautor em vários outros livros relacionados com a comunicação pacífica e a psicologia. Professor do curso de sexualidade da Unisal e formador de agentes de paz por meio do uso da comunicação pacífica. Ele não mora no Brasil, ele mora na Austrália, e ele enviou para a gente um videozinho rapidinho para contar a experiência dele como imigrante. Que incrível, gente. Só uma perguntinha, como é que vocês conseguiram chegar a ele? Que isso é o grande mérito de vocês, me contem. Então, a gente chegou nele porque, por alegria minha, ele é casado com a minha filha. Ele é meu genro. É seu genro! Olha que coisa fantástica!
Menina, que coisa linda! Nossa, Brígida, eu arrepiei. Ele é meu genro. Eu vou passar aqui pra gente. Gente, vocês estão vendo? Me avisa. Sim. Sim, certo. Vamos começar aqui. Olá, eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a vocês pelo convite para este grupo no seminário cujo tema é intolerância, em especial nessa disciplina de panafricanismo, negritude, panarabismo e as divisões locais, né? Eu imagino quanta curiosidade a gente não tem para estudar a história dos árabes, em específico do Oriente Médio, e a tragédia africana, tudo isso oriundo do Império Anglo-Saxônico, que inclusive liberta, teoricamente, os árabes do Império Otomano para submetê-los a um outro império. Eu sou um palestino que nunca conheci a minha terra, porque meu pai foi expulso em 1948 da Palestina, e foi abruptamente, teve que sair com a roupa do corpo, dormindo, entraram na casa e botaram todo mundo para fora. Infelizmente, essa é uma história que não termina. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Jerusalém, o que está acontecendo nos territórios árabes ocupados. E não é muito diferente no Líbano. Eu fui morar no Líbano porque era o que era possível, né? E aí também sobrevivi ao massacre de Sabra e Shatila, que provavelmente vocês podem estudar um pouco a respeito. E sempre foi marcado por muita violência, um abuso o tempo inteiro, né? E é engraçado porque as pessoas me perguntam: como é que você não virou um homem-bomba? Eu digo: olha, eu tive o privilégio de ter conseguido sair daquele inferno e ter ido para o Brasil, país ao qual eu agradeço imensamente por ter me acolhido e por ser um país que por muito tempo pregou a tolerância, algo que me deixa profundamente triste quando eu vejo o Brasil entrando nessa divisão que é perigosa, grave e que pode apenas atender a interesses que não vem o caso aqui dizer. Então eu quero dizer para vocês assim, ao chegar no Brasil, toda a dificuldade da língua, toda a complexidade, eu fui aprendendo a língua, fui começando a me organizar na vida, e eu logo percebi que também havia muita violência aqui. Eu fui trabalhar na construção civil, e na construção civil eu fiquei abismado com tamanhas corrupções que tinham. Acabei saindo, fiz uma outra formação. Enquanto eu fazia a formação de psicologia, eu me senti muito feliz, porque na psicologia eu podia ser quem eu sou, e eu sempre tive um norte, assim, o tempo inteiro de ter a tolerância, mas no sentido de tolerar a diferença. Aquilo que Voltaire, o pensamento de Voltaire é resumido por essa frase, onde posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. No entanto, nós precisamos também tomar cuidado, porque a gente começa a tolerar qualquer tipo de violência e achar que é direito de expressão. Mas também não quero me aprofundar muito nisso com vocês, mas só para vocês saberem quais foram os pilares da minha vida, né? Então eu fui trabalhar com intolerância, fui trabalhar com vitimizadores sexuais, fui trabalhar com mulheres vítimas de violência, crianças. Eu tinha sempre um sonho, né? E eu tenho um sonho, e aprendi isso com Martin Luther King: if you have a dream, it's necessary to dramatize. Então, para dramatizar, para tornar ativo,
construí uma carreira toda pautada na não violência, e me aprofundei na comunicação não violenta, e isso me levou a criar a comunicação pacífica, escrever um livro sobre isso, e começar a construir uma ponte de cura para as pessoas, né? Eu só quero dizer para vocês que migrar é uma coisa muito complexa, muito difícil, cultura, entender como é que as coisas funcionam, hábitos, tem uma série de dificuldades aí que a gente tem que enfrentar, né? E estamos aqui enfrentando, confesso a vocês que eu não esperava que a gente pudesse retornar, achei que algumas questões estavam superadas, de 2013, 2014 fui percebendo que não, a gente voltou a cair nesses pensamentos mais separatistas, mas eu estou firme, estou trabalhando, mesmo hoje morando na Austrália, eu continuo muito ligado ao Brasil, dando cursos, fazendo mediação, buscando sempre a arte de viver em paz. Espero que vocês consigam tirar proveito dessa disciplina tão bela e desses seminários, e que vocês sejam os historiadores que têm o compromisso com os fatos, né? O historiador, ele não pode escrever sobre a ótica do desejo, sobre a ótica daquilo que é partidário. Ele escreve os fatos, como ele enxerga os fatos. Então, desejo a vocês uma boa formação e que vocês possam perseverar na cultura de paz sempre, porque a violência definitivamente não é a resposta, e como dizia Gandhi, olho por olho, e um dia a humanidade vai ficar cega. A gente não quer um olho por olho, a gente quer diálogo, a gente quer conversa, a gente quer toda a possibilidade da cura da humanidade. Espero ter ajudado vocês, bom seminário para vocês e bom trabalho. Fiquem bem. Gente, que incrível! Denise, você tem que contar sobre ele para a professora Samira. Sim. Para ele, tem que falar. Nossa, Brígida, que incrível! E o que ele falou, né? A ideia de cultura de paz. Gente, eu tinha pensado até em trabalhar isso no curso, numa parte sobre a não violência. Não sei se vocês lembram, né? Que vai vir como um seminário. Que é isso, né? O quanto que essa ponte, né? Eu queria fazer, mas ouvindo ele falar, ficou nítido para mim o quanto que essas três grandes ideologias, o pan-africanismo, a negritude e o pan-arabismo, também caminham, estão junto com a não violência nessa ideia, né, de uma solidariedade pela cultura de paz, né? Incrível, gente. Eu estou assim. A gente comentou Parabéns. sobre isso, inclusive. Parabéns, Brígida. Muito grata pelo bem que você fez a todos nós. Ele, né? Ele fez. O livro dele é esse aqui, ó. Comunicação Pacífica. Como é que a gente... Depois você diz pra gente, essa aula vai estar sendo gravada, mas depois você conta pra gente, fora da gravação, como é que a gente consegue comprar, tá bom? Tá. E a gente também, aproveitando o momento que a gente está vivendo agora, aqui no Brasil, a gente encontrou um vídeo das meninas do Saia Justa, que fala da tolerância, que é fala do paradoxo da tolerância. A gente vai colocar um pedacinho só, né? A gente tem o vídeo todo, mas o grupo decidiu que não cabe passar todo o vídeo, que as pessoas podem encontrar na internet, em qualquer lugar, no YouTube, se quiser assistir inteiro. Então, o grupo das meninas é formado pela Astrid Fontinelli, a Gabi Amarantos, a Mônica Martelli e a Pete. E a convidada desse especial é a drag queen Rita Van Hunt, que eles vão falar sobre o tema preconceito não é opinião. Vou passar ele aqui. Bri, coloca por enquanto no mudo, porque acho que tá dando um pouco de eco, pelo menos para mim, tá? Tá.
Isso. Vai ser só um minutinho. Interferências na vida alheia deveriam ser mesmo só para dar uma força. Mas vira e mexe, lá vem a crítica, a fofoca, a desavença. Quando o comentário desrespeitoso vem, então, de um religioso, como no vídeo que viralizou essa semana na internet, é pior ainda. Afinal, um representante espiritual deveria se ater aos seus princípios dogmáticos e nunca usá-los para julgar os comuns dos mortais. Preconceitos como homofobia, por exemplo, são atitudes tão terrenas que não deveriam ter espaço em nenhum templo, aliás, em nenhum lugar. Filosofa aí, dona Rita, para gente tolerar a intolerância é um sinal de respeito a todas as opiniões, faz parte do jogo democrático, ou seria uma armadilha? Olha, menina, você sabe, ela é uma armadilha e ela não é uma armadilha nova. Talvez isso deva ficar muito claro para quem nos assiste. A gente está desde 1945. A gente tem um livro do Karl Popper, que é um filósofo austro-britânico, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele retoma um tema do Platão, né? Filósofo da Grécia Antiga, piriri parará pururu. E ao retomar Platão, ele vai falar sobre essa história que seria acreditar que existe um déspota bonzinho, que pode haver um intolerante que é alguém bacana, né? E aí ele vai escrever isso que ficou conhecido como um tratado sobre o paradoxo da tolerância. A ideia principal do texto é sociedades que toleram a intolerância acabam em algum momento se tornando avessas à tolerância. Ao tolerar o intolerante, você abre espaço para que os tolerantes padeçam, desapareçam, sejam silenciados e até morram. Então, o paradoxo é: nenhuma sociedade deve tolerar intolerância. E existem estratégias para que isso não aconteça, né? Uma delas é acreditar que a gente não deve silenciar esse discurso, bloquear esse discurso, proibir, coibir. Isso é uma possibilidade quando esse discurso ameaça a vida. Isso é uma possibilidade, né? Por exemplo, falar que a vacina faz mal, falar que a maior pandemia do século é uma gripe. Isso deveria ser parado, né? Mas a gente deve tentar balizar opinião pública, discurso científico e os meios acadêmicos. E os meios de mídia, os meios de comunicar-se com o povo, para tornar a opinião absurda e impossível. Porque enquanto houver ignorância, haverá quem acredite e compactue com a intolerância. A ignorância do outro é a minha morte no futuro. E a gente está vivendo um momento onde tem gente que se orgulha da sua ignorância. Isso é o mais paradoxal. A gente vive um momento histórico bastante preciso. A gente está atravessando uma era que muitos intelectuais chamam de a era da razão cínica, onde o poder aprendeu a rir de si mesmo. Né? Imagina qual que é absurdo. Um presidente que, no lugar de dar um pronunciamento, coloca um comediante no seu lugar. Então, nessa era, a crítica que a gente conhece perde espaço. Porque durante muito tempo a crítica servia para apontar e tornar risível, e tornar ridículo. A crítica coletava dados, basculava opiniões e falava: isso é absurdo, isso não tem lugar. Mas quando o poder aprende a rir de si, essa crítica perde o lugar. E a crítica precisa encontrar um novo espaço para fazer seu trabalho, né? Talvez seja o espaço de tocar os corações, de mobilizar as mentes, de ser parte das massas. E aí fazer com que isso seja improvável e absurdo. Desculpa, professora, eu adiantei, eu esqueci de apresentar a Rita. Pode apresentar a Rita. A Rita, ela é persona do Guilherme Terreri, e o Guilherme, ele é formado em artes cênicas pela UFRJ e é formado em letras, especialização em literatura pela USP.
Ele é professor de literatura, dá aulas, e ele tem um programa que está no YouTube, que chama Tempero Drag. E ela usa, né, o Guilherme usa a persona da Rita para apresentar o programa e para participar, que agora ela está bastante em evidência, para participar desses programas. E todas as falas dela são bastante fundamentadas com fontes, com leituras, com indicações de textos para ler. Eu acho que, assim, para mim foi um achado encontrar ela. Eu já conheço ela há algum tempo, e ela, para mim, ela é uma historiadora que não fez história, né? Então, acho que vale a pena ouvir o resto do programa. E uma fala muito importante que a gente não quis passar, porque senão ia alongar muito o vídeo, é que ela fala em um momento do programa, para fechar o nosso trabalho, ela fala: eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Então, a gente acha que, assim, infelizmente, é o que não acontece dentro da intolerância. É o respeito à vida, ao modo de vida, ao ser que está ao seu lado, à sua frente. A tolerância não é uma forma de integrar e nem de lidar e de coexistir com a diversidade, né? Então, se a gente fica nesse binômio tolerar e intolerar, a gente aumenta a nossa banalidade face ao mal. A gente passa exatamente pelo que a gente está vivendo nesse momento presente. E vocês perceberam, aí falando com os alunos, e vou convidar o Leonardo, lá, nosso colega querido, para fazer uma reflexão junto com a gente aqui, Leonardo, se você pudesse ajudar a gente. Como é esse processo, como você vê essa situação dessa intolerância na sociedade colombiana hoje, essas camadas da intolerância ou essa dinâmica da intolerância? Leonardo, você está online? Eu tô aqui. Então, vamos lá, meu querido, eu não podia ficar mais um dia sem te ouvir, eu tenho que te ouvir. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Na verdade, boa tarde. Eu esqueci aqui, eu tinha ressaltado, mas eu fechei o arquivo. Mas você fala uma parte do texto onde fala que é tipo essa diversidade mal vista, mas que tem a ver muito aqui o que nós estamos vivendo atualmente. Acho que a Colômbia é o país, acho que o norte do Brasil também, mas na Colômbia, especialmente a minha cidade, ela fica a 4 horas da Venezuela. Eu moro em Bucaramanga. Aí de Bucaramanga você viaja 5 horas, chega em Cúcuta, e de Cúcuta você... Esse nome é engraçado em português, agora que eu penso... Bom, enfim, gente, de Cúcuta, aí você passa para a Venezuela, e aí você podia ir tranquilo antigamente, sabe? Porque, tipo, quando teve muito sucesso a economia venezuelana nos anos 70, 80, por causa do petróleo, muitos colombianos, pela violência e por outros fatores, viajaram e migraram para a Venezuela, tá? E eles se estabeleceram lá. Agora lá está uma crise de faz uns 10 anos, e agora esses filhos de colombianos que migraram faz 30 anos, voltaram para a Colômbia, mas não só como filhos de colombianos, senão como migrantes venezuelanos. Então, eles chegam aqui como venezuelanos, mas eles falam, meus pais são colombianos. E muitos deles têm podido se legalizar aqui, têm podido ter RG por causa dos seus pais, mas mesmo assim eles aqui são muito discriminados. E então, acho que a minha cidade, especialmente, por ficar tão próxima à Venezuela, 4 horas, não sei se vocês já escutaram, mas eles são migrantes que chegam a pé, eles já não têm dinheiro para pagar um busão, para nada, e eles vão a pé desde a Venezuela, ficam caminhando 1, 2, 3 semanas até chegar aqui, e aqui eles continuam,
e alguns ficam. Então, aqui agora a gente tem uma grande imigração. Só que eu penso que a minha cidade, mesmo ficando perto da fronteira, ela nunca tinha vivenciado tanta interação com o estrangeiro. Só que aí ele vai ter que lidar com isso, mas com o estrangeiro pobre, sim, migrante venezuelano, porque para nós, antes, ir na Venezuela era ir para conseguir sucesso, para ter um sucesso econômico, porque lá estavam bem. Agora, os papéis, mesmo que aqui a gente não esteja bem, porque aqui a Colômbia tem suas crises também, nossa, não sei qual país está pior, mas, assim, o que eu estava lendo no texto da professora era isso, era tipo, como nós temos que ver, então, essas novas formas culturais, e aí, então, você vê que fica aparecendo na minha cidade restaurantes com comidas típicas venezuelanas, e como você começa a ver, então, e como mesmo na academia, nas universidades, porque a Venezuela tem universidades muito boas, e aqui começaram a chegar professores, então, começaram a dar essas vagas para professores venezuelanos nas universidades, e aí já começa aquele conflito de, mas estão contratando venezuelanos e não os colombianos, aí já começa esse puxa e sabe, e aí é bem interessante ver como não somente essa discriminação, tipo, acontece na rua com quem está pedindo dinheiro, sino também acontece com esse estrangeiro que chega aqui a ocupar um lugar que é um lugar, assim, socialmente bom, um lugar cultural, um lugar universitário, e isso também vai ter aqui seus conflitos. E aí, então, eu fiquei mais que tudo pensando nisso, porque eles, mesmo que sejamos muito próximos, eles são outra cultura, são outros sotaques, são outras músicas, outras palavras para falar, mas eu fiquei pensando muito nisso, porque se supõe que nós, que somos estudados, que já tem pós, que estão no ambiente universitário, culturais e tal, não sabemos, assim, de interculturalidade, não sabemos nada, e ficamos ainda com conflitos de alguém igual a nós ocupar um desses lugares. E isso aconteceu, mas também aconteceu porque essas pessoas, não somente nas universidades, sino também em qualquer outro local de trabalho, podiam contratar eles por menos preço. Então, podiam pagar mais barato, e então aí começa toda essa discussão de realmente se é tolerância, intolerância, mas eu acho que para nós, especialmente na minha cidade, que somos tão fechados, isso aqui virou a mentalidade de muitas pessoas, porque a gente não estava acostumado a ver o estrangeiro de outro país, mesmo sendo ele filho de colombianos, porque a grande maioria de venezuelanos que migraram são filhos de colombianos que tinham migrado há 2, 3 décadas para lá e que agora tiveram que voltar pela situação. Então, acho que o texto aí é bem interessante nesse sentido para entender um pouco como é que aqui se vive isso, tá? Esse negócio da intolerância, mas que eu às vezes penso não tem muito a ver com, aqui no caso, xenofobia ou racismo, tem a ver mais com pobreza, porque o venezuelano que chega em Bogotá e tem dinheiro, ele é aceito em todos os círculos. Então, é uma coisa bem, não sei, bem curiosa isso, e para nós é novo porque aqui a gente não tinha migrantes, aqui a gente nunca teve nada disso, faz 2 anos pelo AIESEC e esses programas, mas antes você não via, assim, uma interação com o estrangeiro. Muito bacana, obrigada, Leonardo. Ampliando um pouco mais aí os nossos horizontes, para além do que a gente apresentou aqui. O grupo quer fazer mais alguma consideração antes da gente abrir para debate? Grupo? Colega do grupo, alguém fala? Acho que estamos ok, professora. Pode seguir a discussão. Tá certo. Tem que apresentar o glossário. Isso, aqui eu não consegui soltar o áudio, desculpa, gente. Bom, só para dar uma fechada, a nossa ideia foi partir Denise do... que está falando? Eu não consigo ver. Sou eu. Tá certo, Denise.
foi partir do texto, né, não só apresentar ele aqui, mas partir das discussões que a professora traça, porque, como ela disse, ela não vai num assunto específico, ela vai trazendo várias situações, principalmente nesses primeiros 20 anos do século XX, que a intolerância, ela atravessa, né? Inclusive, o objetivo desse livro mesmo é isso, é provocar discussão e não trazer só uma terminologia de um significado, é trazer para a discussão. Mas o grupo decidiu fazer um glossário, só para mostrar mesmo para vocês, porque como essa matéria é uma letiva, tem gente de vários campos, né? Inclusive o nosso grupo é todo dividido assim, em várias matérias, né? Em sociais, letras, enfim. Então a gente fez um glossário pequenininho só para ilustrar mesmo e para mostrar as ideias para vocês. Gente, que chique! Meu Deus! Olha aí! Tá? Só das ideias principais. E vai ficar disponível, tá? Caso alguém queira também. Olha. E a bibliografia que usamos. Tá aqui os textos. Que fantástica, que fantástico. Grupo, parabéns, parabéns, parabéns. Abro agora para comentários da turma. Pessoal, que possa aqui dialogar com eles. Eu vou convidar uma pessoa e depois os outros podem se habilitando. Eu vou convidar a minha mestranda, a Cíntia, para conversar um pouquinho com o grupo aqui. Cíntia, vamos lá. Suas considerações sobre a apresentação fantástica deles. Oi, pessoal, desculpa estar aqui de máscara, é que eu tô na escola aqui que eu faço plantão, mas, né, podem para ouvir bem? Sim, minha anja. Nossa trabalhadora do Brasil. Pode falar. Ai, né, tentando. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu não acompanhei a apresentação inteira, né, mas eu li o texto, vi a partir também bastante do depoimento, né, daquele moço palestino, que eu esqueci o nome, desculpem. Eu achei muito interessante esse tema de hoje, porque ele conversa com muitas situações. Eu achei até o texto, Patrícia, seu incrível, né? Porque você começa falando, dá uns exemplos, depois já parte para outros, e daí a gente vai vendo todas as possibilidades de discussão que a gente tem com esse tema. E aí a gente vê também na Colômbia como que isso também se configura lá com algumas situações. Então, assim, a gente tem um assunto que é muito importante para a gente, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente entender, e eu acho, assim, se vocês, né, perguntando para o grupo, né, tentando fazer essa ideia, ainda mais porque eu estou na escola, né, aproveitar, então, o gancho aí, como vocês trabalhariam esse assunto e como vocês desenvolveram, né, a apresentação, tudo, os exemplos que você trouxe, que infelizmente eu vou ter que ver depois no YouTube melhor, mas eu acho que dá para vocês desenvolverem alguma coisa desse tipo. Como pensar, trabalhar a intolerância na escola, né? Quais exemplos utilizar, o que trazer para eles, como realmente, né, pensando nesse texto também, como que vocês trariam para os alunos pensando também na nossa situação atual de governo, né, de todas essas questões que nós temos por conta do governo atual, que eu acho que é um assunto super relevante, né, trazer isso para a realidade dos alunos, que muitos deles não têm a consciência que a gente tem sobre o que está acontecendo, é uma coisa que eu já percebi. Eles não têm essa ideia de todo esse debate intolerante que existe, né, de todo esse preconceito, eles não têm muita noção. Então, pensando nesse ponto, e também pensando ainda mais na situação que eles se encontram de estar tanto tempo fora da escola, de não terem corrido atrás de nada, e assim, estarem totalmente por fora de tudo, e de tudo que está acontecendo no mundo, que para a gente parece ser tão óbvio. Então, como trabalhar esse tema tão importante, que está cheio de exemplos na nossa sociedade, no nosso mundo, para esses alunos que estão, né, alienados praticamente com relação a tudo isso? Fica essa minha pergunta. Excelente pergunta, Cíntia. O Elton levantou a mão. Elton, pode falar. Cíntia, todos me ouvem? Sim, Elton. Tranquilo, que bom. Então, Cíntia,
em 2014, na escola que eu leciono, tivemos uma família de imigrantes da Síria, bem no começo do conflito na Síria. E aí a família toda veio para Guarulhos, né? Brasil, Guarulhos, e aí esse rapaz foi meu aluno, o Muhammad, né? E aí, assim, havia uma apreensão por parte nossa, enquanto docentes, para lidar com ele a questão do alfabeto, a cultura, etc e tal, e o idioma, né? E aí a gente também teve uma apresentação para os alunos da escola, e aí no começo, aluno é aluno, né? É jovem, adolescente, é irreverente. A piadinha, a brincadeira. Aí a gente parou e falou, peraí, não é o homem-bomba. Isso não é brincadeira. Não é chacota. E aí, a sugestão que a escola encontrou para lidar com essa brincadeira, preconceito, chacota, intolerância, foi o quê? Definir os temas. E aí a gente vê que, a exemplo do que o seminário expôs aqui, na raiz da intolerância há uma ignorância muito grande em respeito do que é o outro. Portanto, no que diz respeito a como lidar com essa temática da intolerância, de início, seria interessante o quê? Desconstruir o preconceito. Por que eu não considero o outro digno de respeito quanto eu me dou? O outro que pode ser a mulher, pode ser o negro, pode ser o trans, pode ser o imigrante, pode ser o católico, pode ser o shintoísta, o que é frequentador da Umbanda, do Candomblé. Quem é esse outro? Então vamos desconstruir esse preconceito a partir da definição, seja uma definição filosófica, uma definição histórica, uma definição conceitual, e a partir dessa desconstrução, vamos dar ouvido ao outro. E aí quando o Muhammad ele teve voz para falar em sala de aula, para se apresentar, inclusive, e aí aquilo que era motivo de chacota, brincadeira por parte de alguns alunos e por parte de incompreensão de muitos professores, se tornou o quê? Uma coisa maravilhosa, porque eu conheço agora o outro. E aí, a partir desse conhecimento, desse contato com o outro, o preconceito, ele diminui muito e a intolerância também, porque eu passo a ver o outro não como negro, não como uma mulher, não como trans, não como o muçulmano. Eu passo a ver o outro como um semelhante a mim, que eu tenho mais semelhanças com ele do que com qualquer outro ser. Então, assim, uma das saídas que a escola encontrou, enquanto experiência empírica, né, foi desconstruir esses estereótipos, né, sobre o outro, nesse caso em particular, o Muhammad, que é o muçulmano sírio, e a partir dessa desconstrução, dar voz para que eu possa ouvi-lo e entendê-lo. Por exemplo, esse vídeo agora que nós vimos sobre a intolerância nessa discussão é interessante. Aí eu me pergunto, quantos dos que são homofóbicos se permitem ouvir o outro? Não, deixa eu ouvir esse que eu não compreendo. E a partir dessa audição, dessa busca ativa, você entende melhor e o preconceito diminui, se esvai. Então, Cíntia, uma sugestão de atividade que talvez seria possível é desconstruir esse estereótipo a partir da definição conceitual e dar ouvido e voz ao outro, que é o interlocutor. Porque senão, nessa guerra de todos contra todos, a sociedade se esvai. E é aquilo, a ocupação dos espaços por meio de governos pode gerar conflitos ainda maiores, né? Então, assim, não diminuir um centímetro sequer, porque na raiz da intolerância há uma ignorância conceitual, histórica e cultural sobre o outro. Eu acho que seria uma saída possível. Obrigada, Elton, excelente. Eu passo a palavra à Bárbara. Eu não tenho experiência de sala de aula como o Elton, mas eu pensaria sobre a faixa etária, né, das crianças que você vai trabalhar. Mas eu pensei em algo como ele disse também, com crianças menores, acho que seria muito interessante usar essa coisa, né, de se apresentar a sua realidade, mas usando com a turma toda, porque às vezes, não sei, todo mundo pode ser meio parecido na sala de aula,
Mas a história da pessoa, a família, sempre tem alguma coisa que é diferente do outro. Às vezes uma criança vive com os avós, mas na escola você não vai saber, a coleguinha não vai saber, né? Só tá vendo um amigo dele ali. Enfim, pode ter várias configurações de família diferentes. E se, às vezes, pode fazer um trabalho, né, de apresente sua família, história da sua família, alguma coisa assim, a sua história, né? E levantar uma discussão. Com criança é sempre bom, né, usar filmes ou livros, tem bastante material nesse sentido, tem bastante filme que dá para usar tipo animação, que trata da diferença com o outro, mas ao mesmo tempo as semelhanças que você tem. E a experiência que eu tenho é que eu sou corretora de redação, então na escola que eu trabalho eu acompanho a professora de redação com o que ela passa, né? E aí eu sei que no ensino médio fica bem mais fácil, né, conforme vai evoluindo o pensamento deles, de você inserir discussões mais filosóficas, trazer matérias, né? Trazer bastante material mesmo para eles refletirem, então reportagens, por exemplo, a fala da Rita mesmo sobre o Karl Popper pode tirar esse recorte de não tolerar a intolerância, você já pode apresentar isso para eles que já vão pegar com mais facilidade, né? Coisas mais profundas. E trabalhar em redação, por exemplo, é algo que funciona muito bem. E não só usar o modelo, né, de dissertação do Enem, que é aquela coisa bem sistematizada, mas você pode tentar inserir isso em outros formatos também, né? Outros gêneros textuais, enfim. Mas eu acho que tem bastante material, né? Livro, discussão de várias coisas que se pode fazer, trabalhar com letra de música também. Sou a favor de usar tudo isso. Fantástico, Bárbara, fantástico. Passa a palavra ao Pedro Mota, que levantou a mão. Peraí, deixa eu só ligar aqui. Ah, pronto. Não, é que é um comentário, assim, sobre o texto, porque conforme eu fui lendo, eu falei, puta, esse debate aqui, ele não é que ele não é novo. Eu falei, nossa, esse debate aqui, quem teve a professora Patrícia já vem tendo há muito tempo. Eu fui lendo, eu falei, gente, eu conheço tudo que ela tá falando aqui, porque eu já vi ela produzindo tudo isso, né? Foi um negócio que ficou na cabeça, assim, conforme eu tava lendo. Não sei se na de vocês também ficou isso também, então... E ele deu muita empolgação. E o seminário de vocês, eu achei que, na verdade, usar esse texto para um seminário é muito difícil, né? Porque vocês tiveram que trabalhar com um monte de coisa que está acontecendo. Gente, é que eu fiquei empolgado. Oi, Pedro, a conexão está falhando. Pedro, está falhando, a gente não te escuta. Eu vou... Voltou? Voltei. Voltou. Né, que a internet está fraquinha mesmo aqui. E aí, esse texto, ele é trabalhado de forma transversal, né? E ele atravessa esses assuntos, e conforme eu ia lendo, é muito difícil esse texto, né? Assim, ele é fácil de se ler, mas o assunto não é fácil, ele é difícil porque ele trabalha muita coisa. E eu não sei se vai ser mais um comentário mesmo. E aí, vocês, por exemplo, vocês trabalharam essa questão palestina. O quanto essa questão palestina não é só a questão palestina, essa questão da família. É muita coisa. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo nem pensar como articular isso? Sim. Mas, por exemplo, essa questão vou concentrar aqui na Palestina, né? Essa questão da Palestina, por exemplo, o quanto ela é complexa, que a gente vê hoje essa intolerância essa intolerância no seu ápice, né? E essa intolerância, assim, em um genocídio. Acho que não tem outra palavra para definir o que é. Assim, é isso, é um genocídio. E você vê ela nesse extrato. E aí, conforme eu ia lendo, e conforme eu estou falando aqui para vocês, eu lembrei de um outro autor. Acho que a Patrícia lê bastante ele, mas eu li para fazer a monografia, que é o Achille Mbembe, né, que ele fala dessa questão do negro, da palavra negro, quanto uma questão teórica, e ele vai passando por todas essas questões, tipo, do que é ser negro no 18, no 19, e no 20, no 21, e o quanto essas relações, elas são marcadas pela história, né? Por exemplo, essa questão da família que está em constante transformação, um debate que a gente tem há muito tempo.
as pessoas não assumem, mas a família hoje não é a família do conceito da Idade Média, muito menos o conceito da Antiguidade. São processos que estão em constante mudança. Isso é sempre... esse é um conceito pré-história, né? Essa palavra que a professora usou, intolerância, é um conceito para a gente estar tentando levar para a sala de aula e também para na hora que a gente também está escrevendo, porque é um conceito que é muito caro, e que, assim, e que não é só um conceito que é muito caro, é um conceito que ele atravessa diversos pontos da nossa pesquisa, assim, e da nossa vida também, né? É muito complexo. Dá para falar mais 20 horas aqui, mas eu não vou falar mais porque tá muita coisa aqui acontecendo. Obrigado, gente. Nada, Pedro. Passa a palavra à Cíntia, que levantou a mão. Então, professora, eu queria levantar mais uma questão para o grupo, que eu pensei muito lendo o texto, e eu até tinha esquecido, por lembrar agora, que agora vai ficar difícil, eu acho, da gente pensar o que eu vou colocar. Porque o que eu vejo, com a experiência que eu tenho com algumas pessoas, alguns familiares e tudo, e que também fala no texto, é sobre a questão da religião das pessoas e dos seus dogmas, né, naquilo que elas acreditam. E mesmo que a gente saiba, e que muita gente, né, que nem sempre que estuda, né, como o nosso amigo lá falou, não é você ser estudado que você é mais tolerante ou menos tolerante, enfim. Mas mesmo que a gente saiba que a gente tem que aceitar as diferenças, tem muita diversidade no mundo, tudo, e a gente fale que todas as religiões, todas as pessoas que professam outras religiões, elas também têm que pensar dessa forma, elas não têm que colocar a sua religião como a principal, ou os seus dogmas, os seus pensamentos como o certo. Infelizmente, não é assim que algumas religiões pensam, é justamente o oposto, e não tem como elas pensarem de outra forma, porque se vê como a religião certa, se vê como tudo que eles pensam é o certo, é meio que a fé deles. Então, eles acreditam que eles estão certos, que os outros estão errados, que a religião dos outros é ruim, é coisa do demônio, qualquer coisa desse tipo que a gente já sabe, né? Ainda mais se for religião africana, se for muçulmana, o islamismo também é coisa terrível. Então, tudo isso não está... eu vejo que como não tem como o que eles mesmos acreditam sair disso. Então, essas novas configurações de família, de todas essas transformações da sociedade, que o preconceito contra os homossexuais e, né, toda a comunidade LGBT, tudo isso gira em torno realmente dessa fé dessas pessoas, de determinadas religiões, que não aceitam e não vão aceitar, porque faz parte dos seus dogmas, faz parte da sua visão de mundo. E aí, como que a gente fica? Né? Como que a gente faz essa pessoa entender que não é assim, sendo que todo o universo da religião deles diz o contrário, e diz que não é assim. Antes de passar para o grupo, que tem várias pessoas, 3 pessoas com a mão levantada, eu queria dizer o seguinte, nenhuma religião pode existir fora do Estado de Direito e pode existir fora de leis e princípios definidos civilizacionalmente pós Segunda Guerra Mundial, especialmente pós a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitas fazem isso, mas elas não podem. Então, há uma certa coerção legal que lembra a essas posturas intolerantes de algumas religiões que isso não é. Isso, assim, tem uma coisa assim, Cíntia, o ideal é que educacionalmente todos compreendessem a diversidade como um valor. Mas quando não há compreensão, há o Estado de Direito que coíbe, por leis, esse comportamento. É cívico, muito mais... Se passa pela minha consciência, excelente, mas se não passa, é cívico e cidadão respeitar o outro, porque se não respeitar é crime. Entendeu, Cíntia? Então, tem essa perspectiva que tem que ser lembrada. Tem uma pessoa que não está identificada com a mão levantada, tem o Elton e a Denise. Quem é essa pessoa que está com a mão levantada e não está identificada? É a Brígida. Oi, Brígida. Então, Brígida fala, depois o Elton fala e depois a Denise fala. Pode ir lá, Brígida. Então,
tentando responder a questão da Cíntia, essa questão da intolerância religiosa, assim, a minha experiência pessoal é muito diversa. Na minha família tem católicos, católicos ferrenhos, católicos dentro da igreja. Eu tenho parentes que estão dentro da igreja. Tenho parente freira, tenho parente missionário, católico. Um dos meus filhos é evangélico fanático. E eu tenho uma parte da minha família que é candomblecista, né? Então, assim, eu estou dentro desse universo de religiões e de dogmas e de costumes e de meios de se relacionar com o Supremo totalmente diferentes. E a gente convive, eu tenho 6 netos, né? Então a gente convive com as crianças dentro desse contexto, né? E em nenhum momento a gente entra em conflito. Por quê? Porque a gente respeita o que o outro está falando, né? Quando a gente está junto, a gente não discute religião, a gente não conversa sobre esse assunto. Desculpa. Então, eu acho, e assim, eu estava aproveitando aqui, dando uma olhadinha no livro do Maher, ele coloca uma questão de preconceito entre crianças, né? E acho interessante que a colocação dele é assim: a criança, ela não vive sozinha. Ela relata, fora do âmbito familiar, aquilo que ela aprende dentro do âmbito familiar. Aquilo que ela aprende dos pais, dos avós, né? É isso que ela traz para a sala de aula. Então, ela não está só trazendo uma fala que nasceu dela. Ela está trazendo uma fala que ela vivencia e que ela, às vezes, nem sabe direito o que ela está falando. Então, ele coloca assim, eu coloquei aqui, eu procurei aqui no livro dele, uma questão de 2 crianças, uma negando a outra em relação à homofobia, né? E aí um menino chamou o outro de boiola, o outro ficou triste, é mais ou menos assim o contexto. E aí a professora colocou assim, chamou, né, o menino que estava praticando homofobia e colocou esse diálogo. Eu tenho certeza que você não faz isso por mal, mas eu me sinto incomodada com as piadas que você faz, né? Mais ou menos isso. Então, no contexto da história toda, que não cabe aqui porque é bem longo, o menino que fez a piadinha com o outro colega, ele não parou de contar piadas homofóbicas, mas ele evita de fazê-las quando o outro está presente. Então é um começo, né? Eu acho que quando o professor, o orientador, o servidor da escola, né, está presente e vê uma situação dessa, e ele pode interceder, né? Porque a criança, ela não tem essa intercessão na casa dela. E ela não sabe, né, como se posicionar ainda na sociedade. Então, eu acho que cabe à escola também esse papel. É a minha opinião, né? Mas eu acho que cabe à escola esse papel. Olha, ele é seu colega e não cabe isso agora. Isso. Isso. Eu passo a palavra ao Elton. Oi, Elton. Acho que ele caiu. Então, eu passo a palavra a Denise.
Ai, o Elton, oi, Elton, tudo bem? Pode falar. Deu certo. Só para ir de encontro ao que a Cíntia nos comentou, eu me recordo, porque o 11 de setembro, na época eu tinha, acho que 17 anos, e tô assim, tá muito fresco ainda em mente, onde eu estava na escola, o que aconteceu, o que eu assisti, etc e tal. E aí eu lembro, Cíntia, de que um grupo de pastores americanos, fizeram uma oração, parece, em um culto, entre aspas, abençoando o ataque que o Bush filho iria fazer no Iraque em 2003. Então, assim, é o que você falou. Algumas religiões pensam ser a verdadeira, se é que existe uma, né? A gente pode questionar isso. E aí, em meio dessa certeza, dessa fé, desse dogma, se permitem fazer o que bem querem. E aí, eu lembro, assim, vividamente, de um grupo de pastores americanos orando para que, entre aspas, Deus abençoasse o ataque que o Bush filho iria fazer ao Iraque, nessa escalada na guerra ao terror. E aí me fez lembrar agora, assim, de passagem, aquela pintura do Destino Manifesto, que tenta ilustrar os americanos, quer dizer, os europeus brancos, protestantes, migrantes, indo para o oeste americano como se fosse a nação eleita, o Destino Manifesto, ou seja, e aí em nome desse Destino Manifesto vale tudo. Em nome desse proselitismo vale tudo, inclusive atacar civis, inclusive invadir países, inclusive fazer genocídio, inclusive ser um ditador. Então, assim, na lógica do intolerante, é isso que está como pano de fundo, né? Esse Destino Manifesto, de que eu tenho a verdade, a minha forma de governo é a correta, os meus valores são os universais, e Kant já questionou isso. Então, assim, é isso. E aí basta ter os meios para os fins, que acontece a intolerância nos mais variados níveis e graus do poder, né? Ótimo, Denise. Bom, pensando no que a Cindy falou, eu queria, na verdade, até trazer um exemplo, assim, da minha vida. Eu cresci em família muito católica, muito mesmo. Só vivia com padres dentro da minha casa, eu fui coroinha, eu estudei colégio de freira, rezava todo dia de manhã pro colégio inteiro, porque eu só para rezar Ave Maria, porque ninguém sabia. Foi assim a minha vida toda. E aí, na faculdade, eu sou orientada da professora Samira, que a Patrícia falou mais cedo, e eu estudo o Oriente Médio, né? E eu me aproximei muito do Islã no meu estudo, né? E aí, a minha família foi muito difícil para eles, foi um choque, na verdade. Eu recebi várias perguntas, mas você vai virar muçulmana? Mas você vai começar a usar hijab? E várias coisas também bem preconceituosas, bem estereotipadas, por eles não aceitarem o Islã, né? Eu não sou islâmica, eu não sou muçulmana, mas eu me aproximei muito, tenho muitos livros que tratam da religião, explicam a religião, então eu vi o choque que minha família teve desse primeiro momento. Então, o que eu tive que fazer? Explicando desde o básico. O básico para eles era por que a mulher, por exemplo, usa o hijab, por que ela tem que usar isso, ela é obrigada, o homem que manda, ela não pode. Então, você parte desde o básico para explicar a religião em si. Eu até sempre tentei aproximar ela com coisas da católica, para eles poderem ver por que na católica está ok e no Islã isso já não entra, já não cabe. E sobre a questão da religião, eu acho que não é bem a religião que coloca os limites, sabe? Coloca os preconceitos e não mais, tá? Não em muitos casos. Eu acho que é mais uma questão política, uma questão do próprio ser humano quando ele lida com a religião. Então, por exemplo, usando de novo o exemplo do hijab, em nenhum lugar do Alcorão diz que a mulher tem que usar o hijab. Nenhum lugar diz. Elas usam porque é o costume. É um costume do local. E aí o que acontece? Em alguns países, como a Arábia Saudita, o Estado obriga. Mas isso não é por conta que a religião veio obrigando, né? O Estado que toma essa atitude. Então, mas o que acontece quando a gente está aqui? A gente olha e fala, é a religião. Porque essa religião é intolerante, essa religião é machista, essa religião é isso. Então, é pela falta de conhecimento. Então, acho que volta ao que o grupo tratou, e que é a ignorância. Então, a gente tem que partir, às vezes, do básico, fazer comparações com o que a pessoa já está acostumada, do que a pessoa
já aceitam que é normal, talvez, para fazer essa aproximação, porque elas conversam muito entre elas, todas as religiões. Então, é muito possível fazer pontes. É o que eu fiz com a minha família. É muito fácil, na verdade, entender que, por exemplo, tem que colocar o hijab para entrar na mesquita por sinal de respeito, igual eu não posso entrar na igreja católica de biquíni. É uma questão que a gente consegue ir pontuando e explicando para as pessoas, sabe? Então, eu acho que é por aí, ainda mais tratando de crianças, né? Eu acho que é fazendo essas aproximações, porque sempre quando a gente parte para o que a gente já sabe, porque a gente está acostumado para fazer essas comparações, é mais fácil do que você vir do nada com uma coisa totalmente diferente, que a pessoa já está reticente a aceitar. Então, eu partiria desse lugar, que foi essa atitude que eu tomei com a minha família, então eu coloquei em prática na minha casa, e não só com a minha família, com meus amigos também, porque eu só tenho amigos católicos, então também foi né? Mas foi mais ou menos assim que eu lidei. Super, Denise. Obrigada, super. Cintia, e aí, tudo bem? Tudo certo, né? A gente vai aos poucos, né, pensando e vendo como lidar com isso no nosso dia a dia mesmo, né, Denise? Achei muito legal o seu exemplo de como lidar, né, com uma coisa simples, que era uma pesquisa que você estava fazendo, e o preconceito por parte da sua família, né, sendo que você não está virando muçulmana, você está estudando somente isso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai, né, aos poucos, né, que é um caminho, né, de passinho em passinho, e a gente vai colocando isso na cabeça dos nossos alunos, né, das nossas crianças, e também dos nossos familiares, amigos, tudo sempre devagarzinho. Uma hora a gente chega lá, quem sabe, né? Chega onde a gente tem que chegar. Tá certo, pessoal. Gente, eu agradeço muito pela apresentação do grupo, agradeço muito a presença de todas e todos aqui. Na semana que vem, às 14h30, estaremos juntos, seguindo o próximo seminário. Obrigada, um abraço a todas e todos e até a próxima segunda-feira. Beijo, pessoal. Tudo de bom, muito Tchau, obrigada. Gente, obrigada. Tchau, Pro, obrigada. Parabéns pelo excelente seminário, gente. Parabéns.